pergunte o que você quiser. Nós vamos colocar a sua pergunta na mira. É o que eu vou fazer aqui agora. Nós estamos falando sobre imortalidade da alma. Veio já uma questão sobre a imortalidade do espírito, né? A imortalidade da alma. A questão aqui, quem mandou, deixa eu ver se tem um nome, tem sim. Ele fala aqui, ó, e eu vou colocar do jeito que ele escreveu, tá bom, professor? Tudo bem. Na boa, veja só. Boa noite, me chamo Edivaldo, sou de Ribeirão Pires, São Paulo. Faço uma pergunta para o professor Sabe Tudo. Por que em Atos dos Apóstolos 7,59, quando Estevão estava morrendo, disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito? Estranho que o Adventismo diz que o espírito é um fôlego. Estranho dizer que Estevão estava entregando o seu sopro para Jesus receber na glória? Para mim, o homem é dual. Como você responde isso? E tem vários outros textos dizendo que o espírito sai do homem após a morte. Quando Cristo morria na cruz, por exemplo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Me responda se for capaz. Seu sabe tudo, Leandro. Professor sabe tudo. Eu queria ver aí como é que você pode responder essa questão. Sobre Estevão, os dois exemplos que ele citou aqui. Estevão, Pai, receba o meu espírito, assim como Jesus também falou isso. E aí? Segundo ponto, Estevão realmente disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Cristo também disse isso em Lucas, na verdade em Mateus capítulo 27. Entretanto, seria importante e é importante nós interpretarmos o termo espírito à luz do texto bíblico. Você disse, por exemplo, que nós ensinamos que o espírito é um fôlego. Não somos nós que ensinamos isso, é a Bíblia. Vamos para Eclesiastes capítulo 12, verso 7, para vermos o significado principal de espírito. Óbvio que há vários significados na Bíblia, mas não existe nenhum texto bíblico que ensine que o termo espírito se refere a uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, né? Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui diz que por ocasião da morte, o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta para Deus. O que é o espírito? Se você pensar que o espírito é uma entidade consciente fora do corpo, você vai ter um problema aqui. Porque aqui está dizendo que o espírito de todas as pessoas volta para Deus. Seja uma pessoa boa ou uma pessoa má. Se o espírito é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, então até os maus vão para o céu, vão ficar próximos a Deus. Seria um absurdo pensarmos isso. Veja que o texto não está dizendo o espírito dos justos volta para Deus. Não. O espírito de todas as pessoas volta para Deus, sejam pessoas boas ou más. Isso indica que espírito é o fôlego de vida, é o princípio vital que nos mantém vivos. É o que diz Gênesis 2,7, não é? Formou ao Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, que é o espírito, ruach, ou nechamar no hebraico, e o homem se tornou alma vivente. Veja, Eclesiastes 12,7 faz menção a Gênesis 2,7. Gênesis 2,7 ensina que Deus reuniu o corpo formado do pó da terra e o fôlego de vida, o espírito, que Deus soprou. Então, não tem como interpretar de outra forma, né? Aqui a linguagem de Eclesiastes 12, verso 7, ela nos remonta a Gênesis 2,7. E Gênesis 2,7 não apresenta o espírito como uma entidade imaterial, apresenta o espírito como o fôlego de vida de Deus, que nos mantém vivos. Então a sua interpretação de espírito não é bíblica, né? Você está lendo realmente Atos 7, 54 a 56, você está lendo isso com os olhos dualísticos, ou seja, que divide a natureza em dois. Mas a Bíblia diz que é impossível dividir o ser humano em dois e ele permanecer vivo.
Tanto que se você ler o próprio contexto de Atos 7, né? Quando Estevão entrega o seu espírito, a sua vida para Deus, o verso 60 diz assim, ó. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Então, esta palavra adormecer não tem como indicar uma consciência após a morte. Então, eu recomendo que o irmão continue se aprofundando no assunto e você vai perceber que será necessário sim o irmão ir mudando os seus conceitos. Ok, professor, muito bem, nós temos que ir para um intervalo rápido. Aproveite o intervalo, formule a sua pergunta, manda pra gente. A gente volta já já.